17 de janeiro de 1973, morre Tarsila do Amaral, a pintora mais importante do modernismo brasileiro. Mas hoje eu não vou contar sobre a vida dela não, eu vou contar a história de um quadro. Aquele quadro que começou como presente de aniversário e terminou valendo $1,5 milhão de dólares. O quadro que criou um movimento artístico inteiro. O quadro que está preso na Argentina há quase 30 anos e quando voltou ao Brasil por algumas semanas, 400 mil pessoas fizeram fila para ver. Essa é a história do Abaporu, o quadro brasileiro mais famoso do mundo. 11 de janeiro de 1928, São Paulo. Tarsila do Amaral está casada com Oswald de Andrade, o escritor modernista mais importante do Brasil na época, e é aniversário dele. Agora, pensa na situação. Oswald era difícil de impressionar. O cara era culto, inteligente, engraçado, cheio de personalidade. Um dos caras mais interessantes do Brasil. Tarsila quer dar um presente que impacte ele. Não adianta dar livro. Também não adianta dar roupa. O cara já tem tudo. Já viu de tudo. Então Tarsila decide. Vou pintar algo para ele. Mas não qualquer coisa. Algo que ninguém nunca viu. Ela vai para o ateliê, pega tinta, tela, pincel e pinta uma figura bizarra. Um homem, se é que aquilo é um homem, uma figura primitiva, selvagem, deformada. O pé é gigantesco, maior que o corpo inteiro. Um pé absurdo, né? Desproporcional. A cabeça é minúscula, do tamanho de uma bola de tênis. O braço comprido, apoiado no joelho. Sentado no chão, ao lado de um cacto verde. E acima de tudo, um sol enorme, amarelo. As cores, vibrantes, quase psicodélicas. Verde, amarelo, laranja, azul. A figura parece saída de um sonho. Ou de um pesadelo, não dá para saber. É primitivo, é estranho, é perturbador. Tarsila olha para esse quadro e pensa, tá perfeito. Ela dá o quadro de presente para o Oswald. E o Oswald olha, fica em silêncio, processando ali o que ele está vendo. E então ele fica emocionado. Não era fácil emocionar Oswald de Andrade, mas aquele quadro mexeu de verdade com ele. Ele olha e fala, isso parece um homem plantado na terra, um gigante, algo primitivo, selvagem, parece um homem que come gente. Tarsila pega essa frase e pensa, homem que come gente. E aí ela lembra que o pai dela tinha um dicionário tupi-guarani. Vai lá e procura. Aba, homem, poru, comer. Abaporu, o homem que come gente em tupi. Oswald adorou o nome, adorou o conceito e ficou tão impactado que ele sentou, presta atenção, ele sentou e escreveu o Manifesto Antropofágico. Só em 1928, Oswald publica o Manifesto Antropofágico, um dos textos mais importantes da cultura brasileira. Você tá ligado na ideia? É o seguinte, o Brasil deveria devorar as influências europeias e transformar em algo nosso. Antropofagia cultural. Não copiar a Europa. Comer a Europa. Digerir e cagar algo brasileiro. E tudo isso veio de um quadro, de um presente de aniversário que Tarsila pintou. O Abaporu criou um movimento inteiro, virou um símbolo da identidade brasileira na arte. Aquela figura estranha, de pé gigante, virou um ícone. O quadro fica com Oswald, passa décadas guardado. Oswald morre em 1954. O Abaporu passa por outros donos, fica décadas praticamente esquecido em coleções privadas. Até que em 1995, Christie's, Nova York, leilão de arte. O Abaporu entra no leilão. Lance inicial alto, mas tem disputa. Compradores do mundo inteiro interessados. Museus, colecionadores milionários. E no fim, um empresário argentino chamado Eduardo Constantini arremata. Preço final, $1,5 milhão de dólares.
Na época, foi o recorde absoluto de valor pago por uma obra de arte brasileira. Mas aqui vem o lance. Constantini levou o quadro para a Argentina. Ele abriu um museu em Buenos Aires, o MALBA, Museu de Arte Latino-Americana, e colocou o Abaporu como peça central. E o quadro ficou lá, na Argentina. O quadro brasileiro mais famoso do mundo, o símbolo do modernismo brasileiro, o ícone da identidade cultural brasileira, preso na Argentina. E isso gerou uma polêmica gigante. Artistas brasileiros começaram a pedir, ô bicho, devolve o Abaporu é nosso. Constantini respondia, mas galera, eu comprei, né? É meu, tá no meu museu. E tecnicamente, ele estava certo, né? Comprou legalmente, pagou com o dinheiro dele, é propriedade dele. Mas moralmente, tem gente que acha meio complicada essa história. Tipo, se a Mona Lisa, por exemplo, tivesse um museu no Japão, tecnicamente legal, mas não é meio esquisito? 2019, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, consegue trazer o Abaporu de volta. Isso um empréstimo temporário, só por algumas semanas, para a exposição Tarsila Popular. E aí teve que ter um esquema de segurança, né? Tipo filme de ação mesmo. Avião particular para transportar o quadro, escolta armada, seguro de milhões, caixa blindada, climatizada, inclusive, equipe 24 horas monitorando. O quadro chegou no Brasil como se fosse assim, uma celebridade sequestrada voltando para casa. E a reação? 400 mil pessoas foram ver a exposição. 400 mil! Gente fazendo fila assim de horas, porque essa era a única chance de ver o quadro pessoalmente. Ele não mora mais aqui. E depois de algumas semanas, ele voltou para a Argentina. Tá lá até hoje. Agora vem cá, quanto é que vale o Abaporu hoje? Constantini nunca revelou, mas especialistas estimam mais de 50 milhões de dólares. Uns 250 milhões de reais, pelo menos, né? Um presente de aniversário de 1928 valendo $1/4 bilhão. E a ironia disso, né? Tarsila e Oswald se separaram 2 anos depois de ela pintar o quadro. Ele largou ela por Pagu, Patrícia Galvão. Então o presente de aniversário que criou um movimento artístico inteiro foi dado para um casamento que durou 2 anos. Mas sabe o que é fascinante? O Abaporu se tornou muito maior do que um quadro. Virou um símbolo mesmo, um símbolo do Brasil, da identidade brasileira, do modernismo. Aquele pé gigante representa o brasileiro plantado na terra, raiz, origem. A cabeça pequena é a rejeição ao academicismo europeu, ao excesso de racionalidade, aquele sol imenso. É o Brasil tropical, vibrante, quente. E o cacto, hein? A flora brasileira, o Nordeste, o sertão. É um quadro simples, uma figura estranha, esquisita, mas resume uma ideia inteira de Brasil. 17 de janeiro de 73, morre Tarsila do Amaral. Ela deixou mais de 200 obras, mas uma delas se tornou lendária. O Abaporu, o homem que come gente. Começou como um presente de aniversário para impressionar o marido. Virou o símbolo de um movimento artístico. Essa é a história de hoje, você não pode perder a de amanhã, 18 de janeiro. Eu tô te esperando no Calendarizando. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.